Bem-vindo de volta ao Comente Podcast. Hoje eu estou aqui com meu amigo e querido Thiago Marconi. Vamos entrevistar uma pessoa muito querida, uma pessoa que eu tenho uma admiração enorme, referência como pessoa. Ele sabe muito que eu amo ele, vocês que devem estar olhando a capa aí já sabem. Renato Ojeda. Seja bem-vindo, Renato. Bom, pessoal, quero agradecer muito ao convite de vocês. Estou muito feliz de estar aqui participando do podcast e espero que o conteúdo do que nós vamos falar aqui seja satisfatório, seja importante, seja de bom aproveitamento para todas as pessoas que estão nos ouvindo. Meu nome é Renato Ojeda, eu tenho 50 anos, sou morador de São Bernardo do Campo, morei durante muitos anos aqui na cidade de Osasco também. A minha família é formada pela minha esposa, pela minha filha, pela minha neta, pelos meus sobrinhos, pelas minhas irmãs, e eu sou muito realizado no aspecto pessoal e também no aspecto profissional que eu vou comentar a seguir. É isso aí, hoje nós temos um evento, um episódio especial. Como dito, Renato Ojeda é um amigo, é um parceiro, um profissional ímpar no mercado, tem uma experiência muito vasta, tenho tido o prazer de me relacionar e trocar essa experiência com o Renato, tenho aprendido muito e não tenho dúvida que você vai ter essa oportunidade. Pega o teu caderno, faça suas anotações, se necessário escute 2 vezes, porque hoje vai ser um dos melhores conteúdos. Pega esse material e compartilha com um amigo, que pode ter certeza que vão ter bastante insights a serem extraídos dessa conversa. É isso aí, Renato. A gente sempre abre os nossos episódios aqui querendo saber quem é o nosso convidado, né? A gente sabe pormenor, mas fala do teu íntimo, quem é Renato Ojeda, para esse público que nos acompanha. Antes de você responder, só deixar aqui um entre parênteses, a gente tem recebido comentários, muito feedback, tem sido uma participação muito favorável, e hoje também com participações fora do país. Tem pessoas no Japão nos acompanhando, Estados Unidos, México, e a gente fica muito contente com esse público que está crescendo a cada episódio. E agora é com você, Renato. Quem é o Renato Ojeda? O Renato Ojeda é uma pessoa de 50 anos de idade que trilhou a trajetória dele como carreira em CLT, predominantemente como CLT. Eu decidi fazer uma migração de carreira na faixa dos 50 anos. É uma proposta que eu coloquei para mim. Eu vou citar aqui mais ou menos a minha trajetória para melhor entendimento, né? Eu comecei a trabalhar com 12 anos. Na época que eu era jovem, era muito comum as pessoas começarem a trabalhar mais cedo ainda do que hoje. E eu comecei a trabalhar registrado na primeira grande empresa, na verdade, na primeira grande instituição financeira que eu trabalhei, que foi um banco, inclusive um banco que até hoje ele está no mercado. Tenho boas recordações de lá, foi um local muito bom de trabalho. Eu trabalhei durante entre 6 e 7 anos nessa instituição, e nesse período, essa empresa que pertencia ao banco ao qual eu trabalhava, ela foi vendida para uma multinacional. E nessa ocasião eu já estava fazendo faculdade. Quando eu entrei no banco, eu entrei como office boy no departamento financeiro. Em pouco tempo eu fui promovido para auxiliar de escritório, e nessa oportunidade eu tinha que ser direcionado para uma área dentro do departamento financeiro, e eu acabei indo para a área fiscal. E eu fui para a área fiscal especificamente por causa da minha letra, que é uma letra legível, era uma letra relativamente bonita. A gente escrevia muito naquela época, muito mais do que hoje, e os livros fiscais eram todos preenchidos à mão. Então eu fui selecionado apenas por essa questão, por esse motivo. Mas eu me introduzi, então, na área contábil e fiscal através dessa maneira, no caso, né? Passou esse período de 6 anos, então, a empresa foi vendida, e naquela época que eu estudava, inclusive, já a contabilidade, era uma moda na época, todo mundo queria trabalhar em multinacionais. Não tinha muitas pessoas que falavam outro idioma, você não via muito isso, não tinha internet, e, de certa forma, todo mundo tinha esse desejo. Existem várias épocas, né, que a gente vai vivenciando,
que tem situações que são predominantes no momento. Hoje, por exemplo, é o empreendedorismo. Naquela época era trabalhar nas multinacionais. Então isso me incentivou a acabar indo para essa empresa que foi vendida. Eu tive a oportunidade de permanecer. Eu tive um convite para ficar, mas eu teria que migrar de área, eu teria que ir para a área de compras. E nesse caso eu optei por ir para a empresa multinacional e permanecer na minha área. Acabou não dando certo, né? A minha escolha acabou não resultando da forma positiva que eu imaginava, que eu gostaria. Não posso culpar apenas a empresa. Seria fácil fazer isso, mas eu devo admitir que eu também não estava preparado. Então eu estava estudando, estava no começo de uma carreira relativamente, fui para um desafio e acabou não dando certo, tanto por erros meus quanto também por questões de organização da empresa. E eu acabei não ficando. É muito comum, quando a gente escolhe um caminho, achar que o outro teria sido melhor. A gente tem essa tendência de pensar assim, mas é muito difícil, a gente não conhece as tristezas do lado não escolhido de uma vida que não foi vivida. Automaticamente não tem como a gente falar que seria melhor ou pior ter ficado no banco. Eu ingressei. Após isso, eu me deparei com a primeira vez que eu fiquei desempregado de verdade. E depois de alguns meses, eu consegui uma nova colocação numa empresa multinacional alemã. Foram 5 meses. Eu fiquei desempregado de outubro até março. E o final de ano, particularmente, não sei muito bem como é hoje, mas na época era difícil a recolocação para quem é da área contábil. Porque a área comercial, ela tem muito foco no final do ano. Mas a área contábil não tinha essa mesma disponibilidade. E eu consegui uma recolocação em março do ano seguinte por uma empresa multinacional alemã. Era uma empresa muito boa, tenho boas recordações de lá, e fiquei nessa empresa de 2 a 3 anos trabalhando nela. Essa empresa já era mais organizada, era uma empresa com um quadro muito mais reduzido e já tecnologicamente avançada para a época. Então, na área contábil era eu, na área fiscal era um outro colega. E nessa etapa, você você ainda estava fazendo faculdade ou já tinha concluído a sua formação? Estava fazendo faculdade. Porque na época minha faculdade era 5 anos. Então eu estava fazendo faculdade. E o que acontece? Eu acabei saindo dessa empresa porque eu sofri um acidente, eu fui atropelado e fiquei alguns meses afastado. E naquela ocasião não tinha como ficar uma pessoa fora do departamento por meses, né? Não tinha como ficar. Trabalho remoto ainda, né? Não tinha trabalho remoto, era muito no começo ainda. Isso aconteceu em 1999. É um cenário muito diferente do atual, né? Nós já tínhamos lá, cada um o seu computador, diferente da época do banco, que isso aconteceu há 3 anos atrás do banco, que eu fiz curso de datilografia, né? Então, assim, essa empresa já era muito mais moderna. Só que o que acontece? Na área contábil, é muito comum você ver as pessoas saírem de férias apenas 20 dias. É difícil tirar 30. Porque tem um fechamento contábil e você obrigatoriamente tem que estar ali. Se você tem um quadro reduzido, fica difícil fazer isso. Então não tinha como ficar meses sem ninguém, porque só tinham 2 pessoas, eu e mais um, que a gente se cobria nas ausências, especialmente de férias. E aí o meu chefe dessa empresa, multinacional alemã, ele me visitou para saber como eu estava, e ele fez uma coisa que foi muito bacana da parte dele e que mudou muito a minha trajetória na empresa. Ele me avisou que tinha uma pessoa lá fazendo os trabalhos, no meu lugar. Ele foi muito bacana em fazer isso. E ele falou para mim assim, olha, quando você voltar, existe a possibilidade de você não ficar. Porque tem uma pessoa fazendo o seu trabalho. Então, o diretor vai escolher entre você e ele. Diante disso, eu já de imediato comecei a distribuir currículos. Comecei a mandar currículo para lá e para cá, né? Eu já estava numa condição de recuperação, sendo possível me deslocar, porque antigamente as entrevistas eram presenciais, a entrega de currículos eram em agências de emprego, não existia essa facilidade hoje, não existem os recursos de hoje. Então eu comecei a procurar trabalho. E eu consegui arrumar uma entrevista antes de voltar para a empresa. Eu fiz a entrevista, fui aprovado na entrevista. E ficou tudo certo para eu entrar nessa nova empresa. Conversei com a minha, seria uma chefe mulher,
foi a primeira chefe mulher que eu tive, uma pessoa excelente, grande profissional. E ela falou para mim, não, tranquilo, você vai voltar, resolve a situação e você começa aqui comigo. Beleza, então estava garantido. Quando eu voltei para a empresa, eu tinha em mente que se você tem 2 pessoas para escolher, uma delas já está trabalhando, e se ela estiver indo bem, a chance dela é maior que a sua, porque ela já está trabalhando. Então, para tirar essa pessoa que está trabalhando, para colocar você de volta, Já tá na rotina, né? a pessoa, se ela estiver indo bem, a sua chance de sair é muito maior. Eu tive esse pensamento. E me antecipei ao diretor. Eu cheguei, cumprimentei a pessoa que está no meu lugar, conheci ela e tal, e conversei com o diretor. Falei com ele, falei, olha, vou ser transparente. Durante não comentei que o chefe tinha me avisado, não comentei isso. Eu procuro ser muito discreto nas relações. E eu só comentei com ele, olha, no período que eu estava afastado, eu arrumei uma outra colocação. Eu falei, e agora eu estou vendo que tem uma pessoa aqui. Tem como você me dispensar? Aí ele falou assim, vamos fazer o seguinte, você treina essa pessoa por aproximadamente 1 semana ou 2, para que ela pegue algumas rotinas que ela ainda não se adaptou. Mas ela está indo bem no resto. E aí eu dispenso você. Aí fica bom para todo mundo. E assim aconteceu. E eu saí de lá e entrei na outra empresa, que nesta empresa sim eu fiquei por mais de 20 anos. E o que aconteceu nessa empresa de 20 anos? Ela teve 3 incorporações, onde houve mudanças de chefia, muitas mudanças de diretoria. E eu trilhei um caminho longo, onde eu comecei com 20 e poucos anos e fui estacionar esse caminho próximo a 50 anos de idade. Né? E pensando em algumas circunstâncias, né, eu queria fazer uma migração de carreira. Eu queria sair do CLT. E eu digo uma coisa importante, que eu não gosto muito de defesas absolutas de um lado só. Eu não posso dizer que CLT é o melhor, empreendedorismo é o melhor. Dá para ser feliz das 2 maneiras, né? E dá para ser infeliz também das 2 formas. Mas eu acho que para tudo existem momentos. E eu estava numa fase de trabalho, de vida, que eu queria me dedicar a outras coisas. Então a minha motivação... Você tinha filhos? Sim. A minha motivação para a saída foram algumas circunstâncias. Uma delas, por exemplo, Renato, eu vou deixar você falar, mas eu preciso pedir licença para você. Claro. Você vai continuar nesse raciocínio seu dos motivos que te levou para essa transição de carreira. Mas eu quero frisar algo que é um assunto que eu estou tratando no meu próximo livro e que tem uma importância quanto mais. Você falou de algo super interessante. Veja só, um organismo empresarial, né, o ambiente de negócios que você é inserido como prestador de serviço ou contratado para prestar serviço e você está ali, de fato, vendendo as suas horas, a gente tem ainda uma ideia, quase que na maioria, em que esse ambiente é um ambiente controlado e de segurança, né? Existe muito essa visão ainda de eu estar empregado porque eu tenho um registro, a partir dali eu tenho um fundo de garantia, e isso me dá estabilidade. E aí a realidade não existe estabilidade, não é? Não existe, e ainda mais se você tem no contexto, né, da liderança, uma liderança desqualificada, você vê uma situação dessa. Você vê, não teve uma comunicação adequada, você já sai com o teu emocional abalado. Imagina você sair de férias com aquela pulga atrás da orelha, porque você já foi meio que instigado na possibilidade de voltar e não ficar. Imagina, isso serve para quem, você que está ouvindo, né, e você de repente é líder, você entender que as relações que você tem com seus liderados precisa ser conduzido com muita sabedoria, senão você destrói um time. E o funcionário bom às vezes sai, porque imagina, você o que você fez? Se antecipou, não foi, Renato? Sim, eu me antecipei porque eu imaginava que a minha chance de ficar era menor. Tá vendo? Imaginou.
Então, assim, quando eu fui nessa empresa que eu fui aprovado, visualmente a empresa não me chamou a atenção. Eu não iria para ela. Porque assim, ó, se fosse uma entrevista de emprego comum, eu não teria ido. Porque o lugar não tinha uma aparência boa igual a aparência da empresa multinacional. Porque eu também gostava da multinacional. E eu iria para uma empresa nacional que aparentemente ela era pequena. Mas as aparências às vezes enganam. Essa empresa que eu acabei aceitando numa condição que eu achei que estava meio fora da outra, então eu acabei vindo para essa, ela se mostrou depois que no quadro dela de sociedade tinha uma empresa gigantesca por trás dela. E que isso não aparece para quem ia naquela célula desse negócio gigantesco que estava por trás. Né? Mas eu aceitei a proposta em virtude dessa pressão de certa forma, achar que eu ia retornar e que não ia estar empregado. Se acabasse aqui, eu já estaria... É importante frisar aqui que você teve a habilidade de se antecipar, né? Então você foi comunicado e eu vejo que essa comunicação foi feita de uma forma positiva, não negativa, né? Ele foi até a sua casa, visitou, viu como você estava e informou, ó, tem alguém lá. E aí você viu uma oportunidade, né? Enquanto eu tenho tempo, deixa eu procurar aqui uma oportunidade de emprego para quando eu voltar não correr o risco de ficar desempregado novamente, né? Toda escolha que a gente faz, ela muda muito o nosso destino, né? Então, assim, eu poderia fazer o que você comentou. Eu vou esperar para ver o que dá. Chego lá, se eu ficar ok, se eu não ficar, eu procuro. Essa oportunidade que eu peguei antes, eu teria perdido ela. Alguém teria assumido essa. Eu estaria em outro lugar, por exemplo, e teria trilhado uma história completamente diferente. Porque muita coisa na minha vida mudou depois que eu entrei nessa empresa. Maravilha. E nessa empresa que você entrou, você viu que tinha uma estrutura de plano de carreira, ou não? Nem tanto. O banco tinha uma estrutura de plano de carreira que realmente funcionava. Essa que eu entrei, ela era muito pequena. E uma empresa muito pequena não tem muito plano de carreira, assim, né? Níveis A, B e C, analista, depois, enfim, não tem muito essa hierarquia gigantesca, né? Mas à medida que ela foi sendo incorporada, ela foi realmente entrando num núcleo que a estrutura era muito maior. Mas eu não vou dizer que existia um plano de carreira realmente igual ao do banco. Esse sim era o melhor plano que tinha. Você se desenvolvia realmente ali. Nessa empresa que eu estava, embora fosse gigantesca, ela tinha muito promoções, nem sempre por uma questão realmente do trabalho, mas tinha muita questão de relacionamento, muita questão, às vezes, do convívio ali entre chefe e colaboradores, outras relações. Não eram todos os casos, mas alguns casos sim. Então não funcionava 100% essa questão. Excelente. Renato, vamos para aquele ponto lá que eu peço perdão desde já que eu te interrompi. Imagina. Você começou a falar dos principais motivos que te fez tomar uma decisão para transição de carreira, né? Sim. Eu acho assim, muitas pessoas partem para o empreendedorismo porque ganham um pouco como CLT. A realidade é essa. No Brasil, a média salarial está lá na faixa de 3 a 3,5 dos brasileiros, né? Então, quer dizer, muita gente parte ou porque está sem emprego, ou porque ganha muito pouco e tem aquela perspectiva, vislumbra a possibilidade de ganhar mais trabalhando por conta. O meu caso não foi assim, porque de certa forma a minha área não paga muito, né? A área de contabilidade não é uma área em evidência que tem os profissionais num nível que ganha muito dinheiro. Não é isso. Mas eu, dentro desta linha, dentro dessa atividade, eu tinha um salário bom, né? Ou seja, não foi uma questão de salário, não foi uma questão de querer ganhar mais, porque eu estava numa forma confortável, digamos, nesse sentido, como CLT, ganhando razoavelmente bem, com benefícios, com PLR, etc. Tranquilo, a vida estava seguindo, sem problema nenhum. Mas duas coisas que me fizeram pensar. Primeiro, no Brasil, não existe um certo incentivo para a contratação de pessoas acima de 40 anos. Eu não vivi essa realidade. Eu não fui uma pessoa que ficou procurando emprego e não conseguiu. Porque eu trabalhei direto esses 20 e poucos anos, e depois disso eu já passei para o meu
a minha atividade, eu não passei esse ciclo de procurar emprego, fazer entrevista, ser recusado, não ser chamado, eu não passei por isso. Mas vários colegas que eu tenho da mesma faixa etária, e também no LinkedIn tem muitas mensagens que transmitem essa dificuldade da recolocação para quem tem 40 anos ou mais. Isso é um fato, que todo mundo, muita gente comenta isso, muita gente vive isso. E eu tinha receio disso. Eu sabia que a capacidade de ser contratado, ela poderia se reduzir sensivelmente para mim. Então isso era um receio que eu tinha, porque não existe uma segurança, bem como o Marconi disse. Não tem uma segurança, você é um empregado. Tudo bem, você está ali, tem seu fundo de garantia, etc. Mas a qualquer momento você pode ser desligado. E de um dia para o outro você pode se ver sem um emprego. E se você tiver dificuldades para se recolocar, é muito complicado. E vai passando o tempo, vai piorando isso, né? Então, primeiro receio que eu tinha, recolocação. Ao passo que se eu tiver o meu próprio negócio, esse risco não acontece. Porém, eu passo a ter outros riscos. Quais são esses outros riscos? Por exemplo, comecei a trabalhar, meus clientes foram aumentando ao longo do tempo. E meu escritório é um escritório pequeno ainda. Mas eu tive 2 perdas. Que perdas foram essas? Ainda bem, graças a Deus, não foram perdas de clientes insatisfeitos. Mas foram 2 clientes que deixaram de atuar. Automaticamente, se eles deixaram de atuar, eu também acabo deixando de ter o meu trabalho de receber. Mas pelo menos a minha situação ela é pulverizada. Ou seja, eu tenho um leque de alguns clientes. Se eu tiver um problema em um, os outros vão garantindo. Isso a gente vê muito hoje em dia nos investimentos. Marconi, inclusive, comenta muito a respeito disso, onde a diversificação é importante. E eu tinha esse pensamento no meu próprio trabalho. Eu preciso ter outras fontes. Eu não posso ficar restrito a uma fonte. Então, um dos motivos foi a questão idade. Muita gente vivencia essa situação. Outra situação é a questão saúde. Eu era um empregado CLT que eu não cumpria a minha jornada 100% naquele esquema de entrar às 8, sair às 18. Nos primeiros os primeiros dias do mês, eu sempre ficava à disposição da empresa até 10, 11 horas da noite, né? Então era uma rotina muito maçante. E o que acontece? Chegava em casa, não é um computador que desliga e liga no dia seguinte, 8 da manhã. Eu não conseguia dormir. Então eu não conseguia dormir, ou eu dormia e acordava de madrugada. Então você começa a tomar alguns tipos de remédio. Eu nunca cheguei a tomar um remédio, por exemplo, tarja preta, né? Mas já tomei coisas mais simples para tentar dormir, tomar chá e outros remédios mais naturais para tentar dormir. E uma coisa eu confesso a vocês hoje com 50 anos. Se você fica uma noite sem dormir, e por exemplo você vai para balada, no dia seguinte, se você tem 20 e poucos anos, tranquilo. Você trabalha e sem problema algum. Dorme, resolvido. Uma pessoa mais velha não tem essa disposição. A recuperação é muito complicada. Então você fica uma semana num ritmo alucinante desse, você perde mais uma semana talvez para conseguir voltar ao normal, a ficar normal na situação. E eu estava vendo isso todo mês e vendo que eu precisava cuidar da minha saúde, ter tempo de qualidade, ter tempo para fazer também as coisas que eu gosto. Eu não queria esperar ficar na terceira idade para poder fazer algumas coisas. Eu queria uma mudança e eu coloco essa mudança em virtude da saúde em primeiro lugar ainda do que a outra questão da empregabilidade. Nossa. Sensacional, né? A gente olha aqui que de acordo com que a história é contada, o pessoal acredita que você ter um emprego ou você trabalhar como funcionário público, você tem estabilidade e segurança, né? Isso de fato não acontece. E aí o que a gente traz sempre aqui no nosso podcast como provocação é qual tipo de risco que você escolhe. É o que o Renato acabou de comentar, né? O risco de empreender existe também, da mesma forma que o risco de você ser um funcionário. E durante essa sua jornada dessa empresa que você comentou que ficou mais de 20 anos, comenta pra gente qual foi uma das maiores dificuldades que você enxerga que você encontrou. Olha, eu acho que a maior dificuldade sempre tem várias dificuldades, né? São várias dificuldades que a gente encontra em qualquer escolha que a gente faça. Emitir guia de imposto. De uma forma geral,
Você pergunta especificamente como empregado CLT, né? Não como empreendedor, né? São situações diferentes. Né? Trabalhando na empresa ainda, sendo CLT. Sim, eu acho que o relacionamento é um dos pontos, né? O relacionamento com diferentes gerações não é tão simples assim, né? É importante que haja um entendimento de ambas as partes, né? É preciso ter um esforço daquela pessoa mais velha em se conectar a uma nova realidade que muda constantemente, né? Então, antigamente, quando uma pessoa mais velha falava uma coisa para um jovem, no futuro aquele jovem via que aquela pessoa falou uma coisa que aconteceu. Então, assim, de certa forma, aquilo te transmitia um ar de que aquela pessoa tem uma sabedoria. E hoje, se você não se atualiza nisso, você fica muito para trás. Porque muita coisa que você vive e você for passar para alguém, isso não vai acontecer com ela mais. Hoje as coisas mudam demais. Então, para quem é mais velho, a grande dificuldade é sempre estar tentando se conectar a uma realidade que muda o tempo todo. E quem é mais velho tem dificuldade nessas partes, vamos dizer assim, na parte tecnológica, por exemplo, tem um pouco mais de dificuldade. Eu vou aproveitar aqui, não é rasgação de seda, né, ao longo da nossa trajetória. Eu estou um pouquinho mais de 20 anos aí no meio, né, de negócios, trabalhando em multinacionais. Tive ciclos bons em multinacionais como a DHL, a Saint-Gobain, né, fui responsável na controladoria da Saint-Gobain, trabalhei na área fiscal da DHL e a gente vai tendo uma relação com a parte contábil e fiscal bem ampla, né? E conhecendo profissionais de N gabaritos. Mas o Renato é uma figura que me impressionou bastante desde o primeiro momento, né? Realmente ele tem um posicionamento técnico muito apurado, né? Ele realmente se atualiza, ele busca, né, tá à frente ali no seu tempo, sempre trazendo soluções e a questão dos valores mesmos, né, como profissional. E eu digo que isso precisa ser valorizado, porque hoje em dia a gente sabe que em todas as profissões tem profissionais bons e ruins, né? Mas a gente precisa realmente valorizar. E eu sou grato, Renato, aí, pela sua parceria, por esse profissional que você é. Eu que agradeço pelas palavras, agradeço pelas trocas que a gente vem tendo, que também vão me acrescentando informações, conhecimento. Fico muito agradecido pelas suas percepções. Muito obrigado. Eu vou aproveitar e complementar aqui que eu estava conversando esses dias com meu sócio Lucas. Hoje o Renato atende as nossas empresas, né? E eu fiz até uma brincadeira com ele. Eu falei assim, ó, a gente teve um caso recente na política, onde o candidato mudou totalmente a forma de fazer um debate, né? Sim. E a pessoa que tem acesso a toda a documentação e a entrega que uma contabilidade como a do Renato faz, pode ter certeza que muda totalmente a régua da expectativa do cliente. Porque o Renato entrega muito, muito mesmo. É um trabalho muito bem feito, com toda análise, toda a parte de analista, de planejamento. Então é um ótimo serviço, um ótimo trabalho. Eu agradeço muito aí as impressões de vocês e espero sempre estar evoluindo nos processos, né? Sempre há espaço para evolução. Independentemente da gente trabalhar no setor como um prestador de serviço, como CLT, uma certeza nós devemos ter em qualquer circunstância. A atualização é uma coisa que tem que acontecer sempre. Nós sempre seremos estudantes. Aquela história da gente pegar um diploma, colocar na parede e falar, olha, eu fui formado, eu sou formado nisso, e acabou, isso aí é do passado. Hoje, em qualquer área, ou quase todas as áreas, a gente precisa estar em constante evolução, sempre se atualizando, sempre estudando. Não importa se você é CLT, não importa se você é um PJ. Porque se você não fizer isso, alguém vai fazer e você vai ficar para trás. Esse ano a gente foi num evento, eu fiquei só um pedacinho, você ficou até o final. Evento maravilhoso, né, Renato? E a gente fala muito disso. É interessante você procurar saber, você que está ouvindo, você tem vários órgãos, né? Você tem institutos, você tem empresas, às vezes de plataformas de software dentro da sua especialidade, que de repente está fazendo ali uma feira, está fazendo ali um
um simpósio, está fazendo ali, de repente, uma reunião com um palestrante, e você precisa buscar saber onde estão essas informações e participar, né? A gente está sempre se conectando, falando sobre isso. Esse mês mesmo a gente falou sobre isso, e eu acho que é uma dica importantíssima, buscar essas atualizações. Agora nós estamos no mundo tecnológico, inteligência artificial, daqui a pouco o que eles vão inventar? A gente tem que estar atento, né, Renato? Sim. Agora, pegando só um ponto para a gente descontrair, né, eu e o Renato, a gente atende alguns clientes juntos, né, como o Gui e o Renato tem uma atuação bem legal também, bem abrangente. Vocês sabem que eu estou aí trabalhando no meu próximo livro, né, um próximo lançamento, vai ser um desafio e vai ser algo bem motivador para entregar. E numa roda de conversa, aí um amigo falou assim, eu já sei qual que vai ser o seu próximo livro. Marconi, o Cobrador de Impostos. E o prefácio é de Renato Então, nós estamos nos preparando. Esse é um assunto polêmico, né? Esse assunto é polêmico. Um assunto polêmico. A gente vive uma complexidade, né, com as regras tributárias, contábeis. Você tem um lado da esfera lá, né, das obrigações patronais, né, de folha, e você tem lá federal e tudo. Como que você vê, Renato? Você tem alguma visualização quando se vê essa discussão no Senado sobre reforma tributária? Você vê uma luz no fim do túnel? Olha, essa pergunta é uma excelente pergunta, mas a resposta dela é uma resposta, eu não sei se seria difícil ou uma triste constatação. Eu, como tenho 50 anos, eu já vi muita coisa acontecer no Brasil na esfera política, né? Então eu poderia citar algumas coisas, por exemplo, do período de maior inflação que o Brasil teve, que era uma inflação de 80% ao mês. Hoje a gente vive uma inflação de uns 10% ao ano, que seja. Sim. E assim, para você, Marconi, que cuida das finanças, tanto pessoais quanto de empresas, você sabe o quanto é difícil você gerenciar uma pessoa em casa, as próprias finanças, né? Parece uma coisa simples, mas para muitas pessoas não é. Imagina numa inflação de 80%, em que você recebe o seu pagamento, e se você não for no mercado comprar, no dia seguinte já não é mais aquele valor. E eu estou falando de uma forma realmente que era desse jeito. Não é uma forma que eu estou falando, no dia seguinte não vai... Não, isso dá a impressão que é uma visão de brincadeira, mas é um fato isso. As remarcações eram constantes, era muito comum você ir de manhã, à tarde era outro preço, no dia seguinte era outro preço, e assim por diante. Como que você se planeja num cenário de inflação de 80%? Então isso já é um ponto. Eu já vivi, eu acho que a pior situação que eu vivi na pele com uma ação política de um confisco que aconteceu de valores de poupança, de aplicações, overnight, na época que era uma aplicação inclusive que tinha disponível, e as pessoas, o valor foi subtraído das contas das pessoas se mataram, pessoas entraram em depressão, o país ficou em recessão, ou seja, já vi várias coisas acontecendo. Você passou por você chegou a perder dinheiro? Eu não cheguei, mas a minha mãe, por exemplo, ela chegou a perder o dinheiro nessa ocasião. E foi assim uma coisa muito triste, porque no caso dela, ela estava juntando uma grana para comprar um terreno, veio essa lei, né, esse confisco, retirou os valores, depois devolveu em parcelas, mas o valor era muito diferente daquilo que foi subtraído, né? Então, assim, estou contando um pouco do histórico que eu vivi. Então, assim, eu já vivi coisas lá atrás que também eram muito negativas. Só para dizer que o ruim não é só hoje, e nem 5 anos atrás. Eu estou falando de fatos que aconteceram há 30 anos atrás ou mais, né? Quem tem a minha idade deve se lembrar dessas situações que eu estou comentando, sem querer citar nomes de políticos, por exemplo. Mas aconteceram muitas coisas. Só para responder a questão que, será que tem uma perspectiva? Se eu vejo que tem um país complicado em 30 anos atrás, será que eu posso imaginar que daqui 30 anos, quando eu tiver 80, eu vou ver algo diferente disso? Eu, sinceramente, não sou muito confiante disso. Então, é uma realidade que a gente vive e que, se não houver mudanças, a gente vai ter que acabar se adaptando da melhor forma possível. É um desafio muito grande, Renato. E a gente vê que a complexidade cada vez é maior. Essa reforma já está acho que no 3º ano nessa discussão e não desenrola. Isso está gerando
um distúrbio, né, até orçamentário, porque a gente vê o endividamento do Brasil só aumentando. E agora, essa semana, né, eu sei que a gente está gravando, é atemporal, nós estamos gravando no dia 24/10, pode ser que você esteja ouvindo isso depois de muitos meses, mas o que a gente está frisando historicamente aqui nesse registro é o seguinte: nessa semana veio a discussão, também vindo lá do Senado, a possibilidade de um certo confisco parcial, né, do fundo de garantia, da multa rescisória, do 13º. Imagina, se tirar uma parte que hoje o trabalhador recebe, que na verdade já está ali dentro de várias deduções, né? E quem é que sofre muito mais com isso? É o pobre. Quem é que vai sentir na ponta? Porque se você comprava um tomate, sei lá, R$1, agora ele custa 10, e você ainda perde no seu 13º, você perde numa multa rescisória, você perde no seguro-desemprego, a gente fica num horizonte muito obscuro. Você viu sobre essa medida? Eu não estudei essa informação a fundo, mas eu vi sim manchetes sobre ela, né, notícias a respeito disso. Eu acho que se fizer isso, pode ter uma repercussão negativa, né? É o tipo de medida que é bastante mal visto, né, de uma forma geral. Então, eu acho que se fizerem isso, é um certo tiro no pé, no caso, né? Eu acho que o Brasil já cobra muito imposto, né? Ele já cobra muito imposto e ele cobra imposto de tudo quanto é forma. Então você paga imposto porque você tem o patrimônio, você paga imposto no consumo, você paga imposto sobre a renda, tem várias formas de tributar. E dessas formas inúmeras de tributar, uma das que eu acho mais injustas, vamos dizer assim, é a cobrança do imposto sobre o consumo. Por que eu digo isso? Embora países, inclusive de primeiríssimo mundo, estou falando de Suíça, Suécia, embora países de regiões que são de primeiro mundo também cobrem, mas eles têm uma prestação de contas que diferencia bastante do Brasil. Mas por que a cobrança sobre o consumo, só para frisar um desses tipos de tributos, né, eu acho que ela é injusta? Porque imagina o seguinte: uma pessoa vai comprar um carro, esse carro custa 100 mil, essa pessoa ganha 5 mil, e o outro que vai comprar o mesmo carro ganha 15. O imposto ali é o mesmo para os dois. Então, nesse conceito, eu acho que não tem aquela questão da equidade na cobrança do tributo. Ele é cobrado o mesmo valor, independente do valor que você ganha, independente do salário que você tem. Então, eu acho que a tributação alta no Brasil sobre consumo, ela pesa muito para o bolso do trabalhador. Dá uma discussão brava aqui, Renato. Olha, é bem desafiador a sua colocação. É bem desafiador. Eu ouvi sobre essa medida aí e eu penso assim: o trabalhador já conta com o 13º para pagar a despesa, né? Não é um bônus para ele. Não. Isso já está no orçamento dele, que esse dinheiro vai ser direcionado para algum pagamento de alguma dívida, um empréstimo, alguma coisa do tipo. Se você mexer com isso, você vai incomodar muita gente. Eu pensei que você ia falar um ponto que eu falei, acho que o Renato vai falar sobre uma situação de bitributação. Porque você imagina, quando você vai comprar o veículo aqui no Brasil, é absurdo, né, a carga tributária que tem no veículo, e você continua pagando imposto, né? O IPVA, né? Você continua pagando IPVA ali. Só que todos os componentes no processo produtivo, a matéria-prima, já pagou uma carga ferrada de tributo, e a empresa, no processo dela de geração de caixa, de resultado, paga imposto também. Mas o que você está falando está correto. Porque, assim, na minha visão, eu também entendo que seja uma bitributação, embora não seja o mesmo tributo, mas é uma cobrança de um imposto em cima de algo que você já pagou. Já teve, né? A diferença é que, assim, quando você compra o carro, o imposto é sobre o consumo, a compra dele. E se você paga o IPVA, o imposto é sobre a propriedade dele. Então é imposto patrimonial. Mas é um tributo que você está cobrando de algo que você já pagou. E todo ano você tem que pagar aqui. E o que mais pesa é você não ver o reflexo, né, desse recolhimento sendo aplicado em melhorias nas vias, né? Na educação e tantas outras saúde, necessidades que nós temos aí de orçamento, né? Infelizmente. Renato, você falou pontos aí importantíssimos, cara. Sensacional ouvir os motivos que te levaram
Eu acho que a gente tem que identificar muito rápido o que diz respeito àquilo que está alterando a sua qualidade de vida, e você fez isso, você identificou. Sono, já não dormia bem, né? Eu também tive essas experiências. Eu me lembro que na época que eu trabalhei e aceitava fazer muitas horas extras, mas aquilo estava muito claro para mim que era por um tempo, né? Porque tinha um objetivo maior, e de repente comprar casa própria, né? E as pessoas precisam ter esses objetivos para ela realmente entregar mais. Hoje, com essa virada de chave, abrir o teu escritório, você já tem ali uma carteira de clientes. Qual que é o desafio hoje que você vê num cenário onde a maior parte, né, da nossa carteira de clientes são clientes de empresa familiar, que você tem vamos dizer assim, um papel educacional que vai na frente antes da técnica. Porque você não é só aquele cara que entra lá, se coloca na frente do computador e atende às obrigações, não. Você tem que vir primeiro no âmbito educacional para tentar mudar a mentalidade desse empresário ou empresária, para depois você ir para o teu escritório e trabalhar. Isso para você é um desafio grande? Eu acho que isso talvez seja o maior desafio. Porque assim, existem alguns desafios. Desafios que eu percebi como empreendedor da minha área. Quais são esses desafios? Um sistema tributário complexo, muito complexo, que é do Brasil. Ou seja, ele obriga a gente a estudar bastante. Não que isso não seja necessário, só que a gente estuda, vamos dizer assim, tem situações que eu vou dar um exemplo para vocês entenderem a amplitude do que eu quero dizer. Se você pegar uma empresa do comércio, que ela tem filiais do Brasil inteiro, eu estou dizendo que existe uma legislação de ICMS específica de cada estado do Brasil. Sim. E nós estamos num país continental. Se a gente estivesse num país muito pequeno, isso não seria tão impactante. Mas aqui é muito impactante. Então, uma empresa que está nesse cenário, ela com certeza deve ter uma equipe só fiscal. Ela não consegue ter uma pessoa especialista em todas as regiões para entender todas as especificidades de cada lugar. Sim. Tem regras que são padronizadas? Tem. Mas tem muita coisa que é diferenciada de cada lugar. Então, isso dificulta muito. Outra dificuldade que eu vejo, agora como empreendedor, né, da área contábil, é o atendimento do funcionário público, por exemplo. E eu não estou falando isso, claro, de todos. Sempre tem exceções em todas as regras, mas eu vejo que essa questão, esse formato de estabilidade, isso cria uma condição nas pessoas de que elas não precisam sempre se esforçar, se atualizar, atender bem, prestar um bom trabalho, porque elas se prendem a uma estabilidade. Né? E quem perde com isso é o consumidor desse serviço. Então a gente que entra em contato em locais, por exemplo, prefeituras. Tem prefeitura que te atende muito bem, tem prefeitura que te esclarece muito bem, tem aquelas que sequer atendem o telefone. Sim. Então existe uma dificuldade no atendimento, naquela prestação de contas. Eu acho que seria muito interessante, bem-vindo, mas posso estar enganado também, uma mudança nesse formato de contratação desses funcionários, para que eles tenham as mesmas condições das pessoas que trabalham no setor privado. Eu vejo que isso é uma dificuldade. Mas a maior dificuldade é o que você comentou agora há pouco, que é a questão educacional do pequeno empresário. É a questão de entendimento dele, do que ele deve fazer diante de um cenário que não é tão favorável assim, como é o do Brasil. Porque a nossa percepção, e não é só dele, a minha, sua, deles, é de que você paga muito imposto e que você nunca tem nada em troca. E essa mudança de pensamento, para que a pessoa esteja legalizada, faça tudo adequadamente e faça a parte dela, colocar isso para a pessoa, é o grande desafio. Esse é o grande desafio. Porque quando a gente fala, por exemplo, no termo corrupção, automaticamente eu, você, Guilherme, e muitas pessoas vão associar o termo corrupção a quem? A que grupo? Aos políticos, não é isso? Se você pensa em corrupção, na sua cabeça já vem esse núcleo, essa imagem do político, né? E na minha opinião, o político ele não é corrupto porque ele é político. Na minha opinião, a pessoa já era corrupta. E quando entrou na política,
ela simplesmente passa a ter acesso a fazer corrupção com dinheiro público. A diferença é só essa. Mas ela já tem conduta fora, já tem indícios disso. Sim. Não é que ela chega lá, ela é honesta, ela é certa, é ética, chega lá e muda. Exato. Não é assim. Todos nós estamos sujeitos a isso. E é isso que nós temos que pensar. A corrupção está na gente. Está, às vezes, nos amigos, no familiar. Né? Eu posso contar uma história que eu tive em sala de aula? Por favor, claro. Eu vou contar, e a ética manda contar. Quem contou essa história na sala de aula foi a professora Naira, uma professora de direito, numa aula sensacional que ela teve, que ela deu para nós. E ela passou a seguinte situação para nós. Estava falando sobre direito e tudo mais, falando sobre ética, sobre a má-fé. E ela falou assim, pessoal, alguém aqui é a favor da má-fé? E nós estávamos numa sala de aula com mais de 50 pessoas. Por favor, se alguém é a favor da má-fé, levanta sua mão aí. Ninguém, claro, levantou, né? Mas ela falou, vamos fazer o seguinte, para não ter dúvida, e falar assim, olha, talvez a pessoa não entendeu o que eu disse, vamos esclarecer o que é a má-fé. O que é má-fé? A má-fé é a ausência de ética. E aí, o que é ética? Né? Aí ela falou, tem várias definições, desde Aristóteles, Platão, e até hoje muita gente vai falar coisas diferentes sobre isso. Mas ela falou, vou falar uma coisa para você gravar. O que é ética? De uma forma aplicável, de uma forma prática. Má-fé é não fazer... tá? Ética é não fazer com o outro o que não gostaria que fizesse com você. Ficou claro aí? Sim. Alguém aqui é a favor da má-fé? Silêncio total. Ninguém levantou a mão. Né? Aí ela falou, vamos colocar a seguinte situação aqui. Ó. Vocês 50 pessoas que estão aqui, vocês são todos gestores de empresa. E vocês estão participando de um processo de licitação. Você sabe que quem oferecer o menor valor é que vai ganhar. E você tem a oportunidade de saber o valor que cada um vai dar aqui. De uma forma meio que debaixo dos panos. Mas sem risco de você ser descoberto. Você tem uma informação privilegiada ali para você saber quanto cada um vai oferecer, você dá um valor menor. E você ganha. Se você ganhar a licitação, você vai ser alçado ao cargo de diretor. Vai ganhar um bônus, vai ser promovido, no caso, a diretor, e vai ganhar 3 vezes o valor do seu salário. Tudo que você sempre quis. Você aceitaria essa informação? Aí ela, antes que, com certeza alguém, se fosse honesto, iria responder, levantar a mão. Muita gente faria isso, eu acho. Ela falou, pessoal, não levante a sua mão. Não é para dar resposta. Pensa nisso. Pense nisso. Porque se você levantar a sua mão, você está agindo de má fé. Qual é a diferença disso para o político? Entendeu? Então, assim, a gente precisa pensar que nós estamos numa célula, que é um país, que é extremamente corrupto. Né? E o que eu posso dizer para o empresário que me procura, e que eu sinto a dificuldade que ele tem nessa questão tributária e tudo mais, e quando eu vou falar sobre esse assunto, mexe com ele. Né? Mexe com ele, puxa, mas eu sou uma pessoa de bem, eu sou uma pessoa correta, eu sou não sei o quê. Mas assim, pensa o seguinte, faça a sua parte. E a sua ética não pode depender do terceiro. Ah, não, eu não vou pagar o imposto porque o meu vizinho ali não paga. Se você fosse basear no terceiro, você tem a chance muito grande de errar, porque no Brasil a maioria das pessoas são corruptas. Né? Então eu tento trazer para o cliente a importância de ter uma conduta ética, porque é o correto. Eu passo os valores que eu tenho, para ele decidir também a respeito disso. Para que ele tente se ver estimulado a pagar, não apenas porque ele tem medo de ser penalizado, mas porque ele quer fazer a parte dele corretamente, mesmo estando num país saturado de coisas erradas. Nossa, é isso. Incrível. A gente sabe que estrutura a gente não tem, né? É uma dor muito grande nossa, acho que isso vale para todos os empresários, né? Porque educação, infra, saúde, você não tem.
Infelizmente, a gente olha para os boletos dos DARFs do dia 20, você fica incomodado com isso, mas tem que ser feito, né? Bom, Renato, eu vou compartilhar com vocês aqui, né? Não só com quem está aqui, mas com todos que estão nos ouvindo. É muito delicado quando a gente quer entregar esses valores nos nossos relacionamentos de negócio e as pessoas chegam a nos tratar de certa forma que a gente pensa que a gente está errado. Essa impressão acontece. Eu já conversei com o Gui várias vezes sobre as tensões que existem em torno disso, né? Porque o desafio é grande. Eu me lembro, eu trabalhei numa multinacional e eu comecei a identificar vários processos de corrupção, desvio de frete, né? O setor de frete transportadora é muito passivo e favorável para esquemas, né, de desvio. E aí fui pegando na parte de recebimento fiscal com carga. E aí eu cheguei ao ponto que aquilo começou a me dar medo. E aí eu peguei uma situação que envolvia o diretor da empresa, que envolvia certificações do restaurante daquela empresa, um esquemas para não, porque é caro, tipo, era 25 mil na época para você regularizar, né? Porque você precisa, né? Para funcionar um restaurante dentro de uma empresa, você tem e tinha um monte de esquema. Aí quando eu joguei aquilo para ouvidoria, eu vi que eu ia ser minado ali de alguma forma. Aí eu fiquei pensando, eu falei, até que ponto a gente vai exercer e colocar a nossa vida em risco? Eu me lembro quando eu saí de lá, eu falei, eu não quero mais trabalhar em controladoria, não. E você sabe, a gente pega. Porque imagina só, pessoal, vocês que estão nos ouvindo. Qual que é o trabalho, né? Eu sou um órgão da contabilidade. Renato é contador formado, eu sou um órgão. O que eu faço? Eu sou o apoio, o suporte dele, né? A gente vai olhar por dentro desse organismo todos os fluxos de entrada e saída e racionalizar cada um deles. É como se o médico olha para o sangue, né? O sangue sanguíneo ali, o que é venoso, o que é arterial, e ele vê todos os nutrientes que tem no sangue. A gente vê na parte empresarial, vê o que está rolando ali. Qual que é a natureza de uma compra, qual que é a natureza de uma venda. E você pega, Gui. Se tiver coisa errada e não tiver explicações claras, e você vai ter uma situação de exposição. E aqui eu quero provocar essa pergunta para você, Renato. Qual que é a orientação que você daria hoje para quem está iniciando no seu negócio e deseja iniciar o seu negócio e abrir uma sociedade? Então eu vou repetir só para você não se perder na minha pergunta, Renato. E eu colocar aqui no nosso corte aqui. Qual o conselho que você dá para abrir um negócio e quer fazer uma sociedade, quer chamar alguém para ser sócio, tendo em vista que vai ter fluxos ali de compra, venda, administrar cartão de crédito, fatura, tomada de decisão, de aquisições, para que não exista nenhum tipo de atrito nesse evento societário? É muito legal responder as perguntas de vocês, porque vocês fazem umas perguntas bacanas também, que são de interesse das pessoas que estão em busca de conhecimento, para agregar ao próprio conhecimento que já tem, para poder seguir com os fluxos que elas querem seguir. Tem inúmeras orientações a passar a alguém que queira abrir um negócio. Em relação à sociedade, eu vejo o seguinte, que é muito importante, já foi dito aqui inclusive por um colega que participou do podcast, a importância de ter a confiança no sócio. A confiança na relação de sociedade é fundamental. Mas eu acho que eles têm que pensar igual em relação a propósitos, né? Eu não digo igual, outro dia eu vi até uma figurinha que eu recebi, que um cara chega numa mesa com várias pessoas iguais a ele, com a mesma roupa, com o mesmo óculos, o mesmo cabelo, e ele vira e fala, mas ninguém tem mais ideias? O que quer dizer isso? Todo mundo pensa igual. Não é esse pensamento que eu estou me referindo. O pensamento diferente é que vai trazer mais criatividade, mais bagagem, vai incrementar mais.
Então, ter um sócio que pensa diferente de você não é um problema. Agora, o problema é você ter um sócio que tem uma conduta diferente da sua. Então, se você quer ter uma conduta correta, se preocupa com a sustentabilidade da sua empresa, com a perenidade, com a continuidade, você quer ver aquela empresa amanhã. Teve um podcast que vocês fizeram que uma pessoa falou alguma coisa sobre isso, que ela via a empresa dela como uma criança que estava crescendo, né? Então, se você é um empresário que tem essa visão, que você quer a sua empresa evoluindo, você tem que ter uma conduta ética. Porque a conduta ética, ela traz para você uma, vamos dizer assim, uma governança na sua empresa, né? Uma transparência, traz credibilidade. Credibilidade com o público que você se relaciona, que são os stakeholders, né? Nós chamamos, que são fornecedores, clientes, os empregados, sócios, né? Então é necessário ter isso. Se você tem uma pessoa que não está nessa linha, a chance de você ter problemas é muito grande. Então, especificamente no caso da dificuldade em relação ao sócio, tem que ter esse pensamento. Eu vou dizer uma coisa para você. A gente vai ter que fazer colocar uma vírgula em tudo isso e fazer outros convites. Vai ter que fazer parte 2, 3, Renato. Eu acho que nós não chegamos nem a 15% de todas as perguntas que eu gostaria de fazer. Nós estamos chegando perto de 1 hora. Nunca fluiu tão bem e tão animador ouvir. Você tem um lado filosófico dentro da sua colocação técnica que me agrada muito. Obrigado. Porque ela é muito didática, principalmente quando você associa, né, uma história, uma alegoria. Isso favorece muito o desenvolvimento, o aprendizado. E com certeza a gente vai repetir, vamos gravar outros. Com certeza. Para a gente conseguir extrair mais de você. E aí o Gui, com certeza, tem essa pergunta que eu vou fazer, mas antes eu queria que você comentasse, Renato, se a sua expectativa do empreendedorismo, se você conseguir, o que você executou e está executando do seu projeto está alinhado com a expectativa que você tinha quando você resolveu fazer a sua transição. Boa! Está sim, eu estou bem satisfeito. E uma coisa também que eu pude constatar é que eu consigo, de certa forma, existem 2 tipos de contabilidade que eu vejo no mercado. E não que o meu seja diferenciado de todos. Eu vejo que o meu faz parte de um grupo. E esse grupo é de contadores consultores, né? Então eu vejo que eu trago uma realidade para as pessoas que realmente, de fato, faz mudanças para ela, né? E tem aquele grupo de contadores que, vamos dizer, seria um despachante do governo, que é aquele cara que simplesmente te dá uma guia e você vai lá e paga e acabou. Mas, né? Então esse é o meu objetivo, o que me traz muita satisfação, porque eu já consegui conquistar aqueles objetivos que seria tempo para descanso, saúde, né? Tenho uma renda que é menor do que eu ganhava, mas eu disse que a minha preocupação não era essa quando eu saí do SLT. Mas assim, eu consigo sobreviver tranquilo, né? Por enquanto, tem ainda espaço na minha agenda para ainda alguns contratos, né? Eu também não pretendo tornar minha vida o que era antes, né? Mas assim, eu estou satisfeito com essas coisas e eu ainda ganhei esse plus, que é trazer para um cliente uma satisfação de algo que ele não pensou. E tem inúmeras circunstâncias, né? Por exemplo, eu não sei se eu posso citar outras coisas nesse podcast que seria interessante. Eu vou citar algumas coisas para quem quer empreender, quem quer ser empreendedor, que deve pensar. São coisas para evitar de fazer, né? Por exemplo, ou que você tem que fazer para evitar, no caso, de você ter a sua empresa fechada nos próximos anos. Porque isso acontece muito. Muita empresa abre e fecha. Como você pode tentar evitar isso? O que você deve pensar? Eu vou dar algumas dicas aqui que eu penso. Primeira dica, que eu penso e também pesquisei, tá? Não é ideia só da minha cabeça. É uma das coisas que eu estudei já sobre isso. A primeira empresa, é importante que ela dê certo. Por que ela é importante? Porque às vezes um jovem, ele tem a possibilidade de tentar muitas vezes, né? E existe uma ideia
de que você realmente deve tentar, porque são vários insucessos que vão trazer o sucesso para você. Existe esse conceito. E esse conceito, ele é verdadeiro, sim. Ele é verdadeiro. A gente deve tentar. A vida da gente é tentativas. E muitos erros também. O importante é aprender com isso. Mas o que acontece? Por que a primeira empresa seria interessante dar certo? Porque tem muitas pessoas que não conseguem tentar de novo. Porque às vezes a pessoa ela não tem disposição, não tem recursos para tentar de novo. É a tentativa da vida dela. Então, assim, é importante que dê certo na primeira vez. Segundo motivo da primeira empresa dar certo. Ela vai potencializar outros negócios. Então, se a sua segunda ou terceira empresa não der certo, é muito melhor do que a primeira não dar certo. Porque se você perder na segunda e na terceira, você não perdeu o seu recurso próprio. Você perdeu o recurso de uma empresa que está gerando a fonte para os outros negócios. Então é muito importante que o primeiro dê certo, em relação a outros que vêm de usa essa filosofia para as operações de day trade ou swing trade. Utiliza o seu gerenciamento de risco. Qual é o dinheiro da sua carteira para você operar no mercado de day trade? Usa os dividendos. Você tem uma carteira segura, onde você já tem a renda passiva? Eu recebo já R$500 de renda passiva. Pega esses 500 e testa ele no day trade ou no swing trade. Se você multiplicar, bem. Se você perdeu, mês que vem você vai ganhar de novo. Agora, você matar a tua reserva de emergência, a sua carteira, né, a gente até diz que é a carteira previdenciária, para operar em day trade, não faz sentido. É exatamente isso que você está falando. É o mesmo conceito, Exatamente. Ainda há tempo para mais? Outra dica que eu dou também, que eu acho importante, tá? Isso é uma dica mais contábil, né? Que seria obedecer o princípio da entidade. E o que é princípio da entidade? É não associar ou não misturar eventos financeiros da pessoa física com a pessoa jurídica. Paga as minhas contas aqui na conta da empresa. Não faça isso. Eu tenho uma conta da empresa aqui, eu vou pagar na minha pessoa física. Não faça isso. Além de você ter um problema contábil, que você vai complicar a vida do contador, pegar a nota em nome da pessoa física. Ainda bem que os clientes meus não fazem. Né? Mas então, assim, quer dizer, essas coisas, Você nunca fez isso, né, Gui? Elas complicam muito a vida. Essas coisas complicam bastante a vida da contabilidade e ela tem uma repercussão que pode acontecer para o sócio. Essa repercussão não é muito conhecida, mas eu vou citar aqui, que é o seguinte: quando você tem dívidas, muita atenção, quem estiver ouvindo, se você tiver dívida principalmente tributária e trabalhista, isso pode acontecer. O juiz ele pode fazer uma coisa chamada desconsideração da personalidade jurídica. Vou repetir. Desconsideração da personalidade jurídica. O que quer dizer isso? Você, sócio, vai responder com seus bens pessoais, com seu patrimônio pessoal, com dívidas da sua empresa. E quando isso acontece, muitas vezes dessas duas formas. Quando você não obedece o princípio da entidade, você faz uma mistureba toda com pessoa física e jurídica, e o juiz não consegue entender o que é a empresa e o que é você, ele fala, então é tudo você. Pronto, você é o responsável. Né? E outra situação que pode também resultar nisso, na desconsideração da personalidade jurídica, é quando você faz um ato fraudulento, que o juiz entende que você fez intencional. Você quis fazer errado. Não é que você errou. Você intencionalmente errou. Quando acontece essas duas situações, pode acontecer esse fato. Sonegação. Eu decidi não pagar o imposto. É um caso de fraude intencional. E a sonegação, ela vai além disso, Marconi, ainda, que é um problema de crime, né? Porque assim, se você sonegar e chegar num ponto de você constatar um crime, você cometeu um crime. E o que acontece quando você comete um crime? Além de toda a questão financeira, você perde como se diz? Uma condição que ninguém deve perder, que é a condição de réu primário. Imagina que todos nós estamos aqui, vamos bater na parede aqui, né? Tá chovendo e à noite, a gente sai daqui, atropela uma pessoa, mata. É homicídio ou suicídio?
Depende. Se o advogado estiver defendendo você, é suicídio, né? Se estiver defendendo a família, é homicídio. O que pode acontecer, no final, é que você pode ser processado por um crime de homicídio. E essa situação de estar vivendo uma questão de homicídio, se você tiver o réu primário, é muito mais confortável você passar pelo processo. Então é outro cuidado que o empresário tem que ter. É o chamado crime culposo, né? É a mesma coisa, por exemplo, que alguém vai ser testemunha de um crime e ela mente, né? Ela acaba cometendo um crime, né? No caso de testemunho, falso testemunho, né? Quando uma empresa declara falência, acontece isso também. O juiz pede para ir atrás dos bens da pessoa física. Pode acontecer. Se o juiz definir isso, vai atrás do bem da pessoa física. É por isso que o que acontece é o seguinte. E o que acontece no sentido de ser muito complicado, essa questão de você fazer coisa errada, é que o governo ele tem uma lentidão para te dar esse retorno. Então não é aquela coisa de você faz errado hoje, amanhã alguém chega para você, olha, tá errado. Você muda e o impacto é pequeno. Às vezes o governo demora 5 anos e você vai cometendo ilicitudes durante 5 anos e quando você chegar lá na frente, essa bola de neve, ela é muito grande. Então é algo que é preocupante. Uma coisa é certa, vocês já perceberam que fazer coisa errada dá dinheiro, né? Isso aí todo mundo já percebeu. Fazer coisa errada dá dinheiro. Então assim, o meu conselho é fazer tudo direitinho, tentar fazer tudo direitinho, para evitar problemas futuros. Na minha trajetória, Renato, eu peguei um cliente só que me acionou com as contas bloqueadas, porque ele também não vinha pagando, e aí depois de 3 anos e pouco, de alguma forma a Receita acionou ele e as contas dele foram bloqueadas, ele não conseguia sacar, não pagar nada, e aí teve que, né, fazer todo um trabalho ali, foi levantado, eu acho que deu mais de 400 mil, e era uma empresa muito pequenininha, né? Tem que fazer um acordo de anos lá para pagar essa dívida e ter as contas desbloqueadas. Um outro caso que veio ao meu conhecimento, eu não tratei, mas agora faz uns 2, 3 meses, uma empresa que tem filial no Brasil, matriz lá fora, e teve alguma operação que foi ilegal, não sei quais são os detalhes dessa operação, mas esse ato que foi tomado pela alta direção impactou no contador. O contador foi tirar um dinheiro lá, pagar uma conta bloqueada, bloqueou todas as contas do contador. Você já viu um caso assim? Eu nunca vi na prática um caso assim, mas eu já vi notícia de que o contador foi até preso, por exemplo, por sonegação, por participar de processos, né? Quem trabalha na área, por exemplo, seja contador, seja um advogado... Leva o cigarro para você. Então, por exemplo, quem trabalha é corresponsável, existe uma responsabilidade, e não só do contador e também do sócio da empresa, mas também executivos que tomam decisões. Também pode, um diretor financeiro, por exemplo. Sim. Pode ser também. Isso acontece bastante até na área do meio ambiente, né? Um laudo que eu assino, de uma forma errada, eu sou corresponsável. Sim. Então imagine que o gerador, né, o responsável é o cliente, tomou aquela decisão, mas por eu ter assinado aquilo, eu sou corresponsável. Eu tenho que tomar muito cuidado. É por isso que no meu caso, eu não trabalho com quem não quer fazer o trabalho corretamente. Já peguei situações da pessoa não estar regular e a gente vai colocando em ordem. Isso eu já fiz, né? E às vezes a mudança não consegue ser feita de um minuto para o outro, mas a gente vai evoluindo até chegar num ponto que está, né, redondinho. Eu aceito nesses termos. E também para mim não é vantagem. Se eu tiver um problema no meu registro, eu vou impactar todos os meus clientes. Eu não posso ter. Exato, é a sua fonte de sobrevivência. Exatamente. Né? Eu acho que agora a gente está chegando próximo do fim, então tem aquela pergunta, tem mais alguma coisa que você... Posso? Tem bem rapidinho, eu vou comentar sobre outras dicas, eu vou falar bem rapidinho para não comprometer nosso tempo. Eu acho o seguinte, existe também uma mensagem que a gente ouve, vê muito, que é começar mesmo não estando 100% preparado, né? Eu digo assim, essa mensagem é 100% correta. É necessário começar, porque nós nunca vamos estar 100% preparados, a verdade é essa. A gente sempre vai estar crescendo, né? Agora, o que acontece muito que quebra as empresas também são pessoas que não estão preparadas, começam um negócio e não se preparam depois. Ou não treinam o funcionário depois. Então, assim, invista nisso.
não tenha, vamos dizer assim, aquela receio ou, né, o descontentamento de investir em instrução, seja sua, seja dos colaboradores. Isso vai fazer toda a diferença, e se você não fizer, o concorrente vai fazer, você vai perder espaço. Então, é importante a preparação após, né? Outra dica que eu vou dar também é sobre a gestão do negócio. Então, assim, é preciso ter a empresa ou um contador consultivo, ou um homem da área financeira, que consiga fazer relatórios que ajudem essa pessoa, o sócio no caso, a entender onde está indo o dinheiro da empresa, né? Não pode haver desvios sem explicações, tem que ter controle, tem que ter orçamento. Por exemplo, é preciso que haja um entendimento dentro da empresa. Os recebimentos, eles podem, eventualmente, parte deles não ser identificado, porque é uma fonte externa. Mas os pagamentos, a fonte é interna. Então nunca pode acontecer de não saber o que está pagando. Tá? E tem muita empresa que simplesmente paga contas, nem sabe aquilo que está sendo pago. Então é muito importante ter esse rigor. Eu vejo que os grandes empresários, eles têm uma grande preocupação com as despesas. Eles ficam sempre ali concentrados, evitando desvio. Se pagou alguma coisa a mais do previsto, já chama a pessoa para explicar. Tem que ser uma coisa muito organizada. Isso faz toda a diferença também para o negócio. Isso vale tanto para o orçamento da empresa quanto em casa, né? Exato. Lá até os pequenos gastos. Exatamente. Não, e um ponto que eu também identifico na maioria dos nossos clientes, Renato, é a questão da organização desses eventos. O que é importante, né? Você tem o regime, né, tributário que a empresa adotou ali. Mas independente desse regime que ela adotou, esse controle da gestão ali da tesouraria da empresa precisa estar muito bem organizada. Então, se você pagou alguma coisa, hoje a gente está no mundo digital, digitaliza a nota fiscal ali, pega o comprovante, pega ali uma ordem de aprovação de quem aprovou aquela compra, coloca numa pastinha, organiza, porque depois fica um caça às bruxas, quem comprou, que não sei o que não achou. Sim. E quem sofre a ponta é o contador, porque o contador precisa disso para ver se tem algum recolhimento, para ver se tem... E aí todo mundo sofre, né, nessa cadeia. Todo mundo sofre. A gente precisa dessa organização. Principalmente quando a empresa vai crescendo, ela vai perdendo o controle, e se ela não tiver uma organização, aí vira um balaio de gato. Renato, a gente precisa fazer mais perguntas, não tem jeito, cara. Assim, o que determina dentro de uma avaliação sua se uma empresa ela tem que estar na esteira ali do lucro real ou do lucro presumido? Bom, eu acho que, primeira coisa, via de regra, quando a gente analisa entre esses dois sistemas tributários, nós temos sempre que levar em consideração os 4 tributos federais em conjunto: PIS, COFINS, IRPJ, CSL, no sistema atual tributário. Né? Vai ter mudanças futuramente, mas estamos falando do presente aqui. É importante analisar os 4 impostos em conjunto, porque eles mudam completamente nos sistemas. Então não adianta um ser bom, o outro ser ruim, tem que ver o consolidado e ver o que é mais vantajoso. Mas outra coisa também que é um padrão de análise, né, de impacto de momento, você bater no olho, é que as empresas de serviço, via de regra, é melhor o presumido entre esses dois sistemas. Porque a empresa de serviço ela não costuma ter muito créditos de PIS e COFINS. E só para entendimento, né, de quem está ouvindo esse questionamento aqui, quando você calcula o PIS e COFINS numa empresa de presumido, ela não te dá direito a bater valores, mas no real ela te dá. Só que não são todos os valores das suas despesas. Determinadas despesas podem ser abatidas. E se você que é de serviço não tem muitas despesas para abater, então o PIS e COFINS fica sempre muito alto e ele acaba prejudicando a conta toda. Então, normalmente, o presumido é mais indicado para serviços, mas tem exceções. E as empresas de comércio que têm o custo da mercadoria, que pode ser abatida do PIS e COFINS, normalmente é mais vantajoso o real. Mas isso tem que fazer uma análise com todos os impostos. A empresa tem que ter documento para tudo. Se a empresa tiver muita despesa que não é dedutível, falando agora um pouco mais, infelizmente tem que entrar um pouco mais técnico para poder explicar, mas despesas indedutíveis são aquelas que eu não posso descontar do meu resultado.
Eu tenho um lucro contábil, por exemplo, de 100 mil. Vou lá no lucro fiscal. O lucro fiscal é a base para o lucro real. Eu posso ter um lucro fiscal de 1 milhão. Porque eu vou ter que somar despesas que o governo simplesmente não aceita. Então, se a empresa tiver uma incidência muito grande desse tipo de despesa, pode se tornar inviável o lucro real. Tá? Então, num resuminho, é claro que esse assunto é um assunto mais complexo. Mas num resumo, a grosso modo, seria isso. Tem que realmente analisar caso a caso. Porque se você pega uma empresa hoje, que ela é de serviço, teria as características de estar no lucro real, porém, ela melhora a cada mês as suas margens, fazendo caixa, gerando um resultado contábil. Chega um momento que não fica interessante, né? Pode acontecer. Pode acontecer, né? É por isso que é necessário fazer um planejamento todos os anos. Sim. E esse planejamento ele se baseia em 2 momentos, passado e futuro. O passado é o histórico. O histórico que a empresa teve realizado. E futuro é o orçamento que você prevê para o ano seguinte. Sempre começando com vendas. Vendas estabelece o quanto ela vai vender, qual vai ser a comercialização. Baseado num orçamento no orçamento de vendas, você começa a descer os outros orçamentos, as necessidades para aquela venda se realizar, e se preocupando sempre com a linha final, que é o retorno mínimo que o sócio quer ter. Porque não adianta a gente trabalhar e não ter resultado. É melhor aplicar e ficar deitado, descansando. Então, se você é sócio de uma empresa, você tem que ganhar mais do que as ofertas sem riscos que você não tem. Então, você paga ganhar uma poupança, fica aqui deitado, vendo TV, né? Não é verdade? Então, assim, esse retorno mínimo, ele precisa ser definido. Ele precisa estar também numa dinâmica possível. Não adianta você adotar, eu quero ganhar 80% do meu lucro. Não dá. Então, assim, é algo real. Né? Algo real, é algo favorável e não deve ser abrir mão daquilo. Sim. Esse é o retorno que eu quero. Vocês vão se virar e vão fazer acontecer isso aí. E outra pergunta que é importante, né? Porque tem um microempreendedor aí, hoje tem muitos, né? Esse número deve ser gigantesco. A questão da regra para retirada, né, de dinheiro da empresa. A gente tem lá o Prolabore, né? Que é o seu salário, você como sócio, controlador, gestor ali, e você tem a distribuição do lucro. E quando esse empresário, a maioria nem sabe o que é esses nomes e tal, e ele simplesmente tira. Aí um mês ele tirou 20, outro ele tirou 30, o outro ele tirou tudo. E qual que é o risco que ele está trazendo para o negócio dele, além de perder capacidade de liquidez? São vários riscos, né? Eu acho que o primeiro risco que você tem é que quando você abre um negócio, e se você tira todo o dinheiro que tem nele, você coloca a própria empresa em risco no ano seguinte, a partir do momento que você tem um ambiente de incerteza. Então, por exemplo, você está no ano seguinte em situação que você não sabe o que vai acontecer. Pandemia. Então, a pandemia, você não tem nada, e aí? Você vai fechar, né? Então, o que eu vejo nas grandes empresas e que o pequeno não faz? O grande empresário, ele não fica tirando o lucro durante o ano. Ele tem um Prolabore de mercado, e ele vive com aquele Prolabore. A empresa vai tendo resultados. Chega no final do ano, ela deu lucro. No ano seguinte, nós temos uma prática chamada destinação do resultado. É ali que você vai definir. Eu vou pegar 30% e vou distribuir dividendos para mim. Vai lá e recebe numa paulada só. Ou, se for uma empresa de lucro real, também tem o JCP, juros sobre capital próprio, outro recurso também que pode ser adotado. E aí ele fala, eu vou deixar 50% ou 70% como uma reserva para minha empresa. Se no futuro não usou a reserva, eu posso distribuir aquele valor, né? Ou se ele tem a intenção de abrir uma filial, esse dinheiro aqui está reservado para filial, hein? E essa outra reserva aqui é uma reserva para eventualidades. Se acontecer alguma coisa, eu uso. Se não acontecer, eu retiro. O grande empresário, ele tem um pouco mais essa visão de longo prazo, visão de futuro, né? O que acontece com o pequeno, que muitas vezes não consegue também fazer o que o grande faz, né? Vamos ser sinceros. Uma coisa é fazer, outra coisa é o pequeno que tem dificuldade para colocar um Prolabore lá em cima, vamos dizer, né? Qual que é o risco? Eu vou te contar o risco com um número que vai ficar claro para você entender. Não pode distribuir lucro acima do valor do lucro. Parece uma coisa óbvia, mas é verdade.
Vamos dar o seguinte, primeiro exemplo. Ó. Pessoa chegou em janeiro, teve lucro de 100 e recebeu 100 lá. Sacou 80, distribuição de lucro. Em fevereiro, a empresa deu prejuízo. Não teve receita e teve umas despesas lá. Qual que é o meu lucro acumulado em fevereiro? 50. Eu tive 100 menos 50 em fevereiro. Quanto sobrou? 50. Quanto que o camarada sacou? 80. Se no segundo mês ele não saca nada, o que significa? Que ele sacou 30 mil a mais de um lucro que não existe. E o que acontece se ele fizer isso? Se ele continuar com essa conduta, além de correr um risco de quebrar a empresa numa questão caixa, ele tem uma questão tributária, porque existe uma penalidade para quem saca acima do lucro. E nós não podemos esquecer que existe um outro conceito. Lucro do ano só acontece em dezembro. O que eu tenho nos primeiros meses é uma expectativa de lucro. É um lucro parcial que é uma expectativa. O lucro final é dezembro. Então, se essa pessoa sacar muito dinheiro de lucro no começo dos meses, chega no final do ano, se ela sacou mais que o lucro, ela vai ter um apontamento da receita. E é um apontamento bastante oneroso. Tem que ter esse cuidado. Que ano que vem ele vai estar fechando na empresa, né? Assinando. E só para responder a parte do Prolabore, para ficar claro também, para nossos ouvintes aí, Prolabore não é o salário do sócio administrador, não é o salário só do sócio. O Prolabore, o conceito é o salário do sócio que trabalha. Então, se você é administrador, pegando no seu contrato, eu já vejo que você trabalha. Se você é administrador, você administra. Né? Agora, tem lá 4, 5 sócios que não são os administradores. Mas eles trabalham? Essa é a pergunta. Se eles trabalharem, é devido ter o Prolabore. Se eles não trabalharem, é aquele sócio que igual a gente é na Bolsa de Valores aí, que a gente só investe, né? Não participa em nada, aí não tem Prolabore. Aí seria realmente só distribuição de lucros. Boa, sensacional. Muito bom. Galera, já vamos se adiantar aqui. Encaminhe esse podcast para os seus amigos, para todos. Eu acho que todos precisam entender um pouco mais, né, sobre essa estrutura, tanto controller quanto fiscal e contábil. E aí vem minha última pergunta, porque já estamos chegando no fim. Para os próximos 5 anos, como você vê o Renato e a sua empresa? Vamos lá. Eu passei durante muitos anos da vida, além de problemas de saúde, de trabalho, muita ansiedade. Hoje eu vivo sem ansiedade. Eu consegui chegar nesse patamar de estar mais tranquilo. Tem, lógico, algumas preocupações, mas mais tranquilo. Daqui 5 anos, pessoalmente, eu gostaria de estar vivo, né? Já que eu tenho uma idade que eu já vivi 50 anos, né? Então não sei o que me espera. Eu gostaria de estar vivo. Gostaria de daqui 5 anos ver os meus familiares que eu amo tanto e meus amigos, todos aqui, né? Comigo também. Esse seria o meu projeto aí daqui 5 anos, poder ver todas essas pessoas, estar conversando com todos vocês aqui, né? E com outras pessoas importantes na minha vida. Profissionalmente, eu diria o seguinte, tem uma frase que hoje não se diz muito, mas antigamente se dizia bastante, que é: o cliente tem sempre razão. Essa frase, se você lê ela literalmente, ela não faz nenhum sentido, porque ninguém tem sempre razão e automaticamente o cliente faz parte disso. Mas ela não quer dizer isso. Essa frase, ela tem o seguinte sentido: o cliente está em primeiro lugar. E eu enxergo assim. Então, vislumbrando essa mensagem de que o cliente está em primeiro lugar, eu gostaria de ver todos os meus clientes prósperos, atingindo seus objetivos, crescendo, satisfeitos. Consequentemente, eu estarei também num bom lugar se isso acontecer. Eu coloco assim para fechar. Bom, é sensacional. Excelente, Renato. Olha, e construção de conhecimento, tiramos muito aprendizado. Tem que mandar isso para todo mundo mesmo. Até para quem está vendendo ali no cachorro quente, precisa ouvir isso daí e tirar aprendizado, viu? Agradeço a sua participação. Eu que agradeço. E por fim, eu quero fazer o agradecimento final às pessoas envolvidas nesse processo de transição. Primeiramente, a minha esposa, que me deu muito incentivo no começo para iniciar esse trabalho e hoje me auxilia muito no escritório também. Aos familiares que se tornaram meus primeiros clientes
e aos parceiros que surgiram no meio do caminho e que estão fazendo o trabalho junto comigo também. Um forte abraço a todos e muito obrigado a vocês. Espero que todos os nossos ouvintes extraiam alguma coisa boa dessa mensagem do nosso podcast, possam compartilhar, e agradeço também todos aqueles que curtem, compartilham e comentam na nossa página. Isso aí. Renato, muito obrigado a todos os ouvintes. Um forte abraço para vocês. Até o próximo episódio do Comente Podcast. Forte abraço, fica com Deus.